Olá, meus irmãos, estamos de volta com mais uma aula do Estudo Básico do Espiritismo, volume 1, Introdução ao Espiritismo. Estamos no roteiro de número 4, Espiritismo ou Doutrina Espírita, Conceito e Objeto. Essa é a segunda parte e a aula de número 43. Bom, então nós vimos, né, na aula passada, fizemos uma introdução ao conceito, né, a definição do Espiritismo, o objetivo a que ele se destina. E essa segunda parte estamos dando continuidade, né, a esse assunto, tá? Então, numerosas religiões tradicionais são alicerçadas no espiritualismo. Porém, o espiritismo difere da grande maioria delas porque consagra princípios que elas repelem, por conflitarem com seus dogmas. Então, nós vimos na aula passada que todo aquele, não é, ou toda religião, ou todo aquele que crê na sobrevivência do espírito após a morte, ele é espiritualista. Então, o espírita também é um espiritualista. Agora, para diferenciar o espiritualista do espírita, até porque o católico é espiritualista, o evangélico é espiritualista, ou seja, todo aquele que acredita na sobrevivência e na imortalidade da alma. Aí, para diferenciar, como existem muitas religiões que são espiritualistas, para diferenciar isso aí, Kardec criou o termo espiritismo, tá? Que é a doutrina, que é a religião, e que o espiritismo ela é também, não é, alicerçada no espiritualismo, tá? Só que ela difere da grande maioria das religiões espiritualistas, porque repele, não é, os dogmas dessas doutrinas ortodoxas. Então, veja, os princípios básicos da doutrina espírita, eles são, primeiro, a existência de Deus. Aí, aquilo que eu sempre falo, tá? O Espiritismo não criou nenhum desses princípios, não inventou, ele simplesmente criou a sua doutrina baseado nesses princípios que já existem desde que a humanidade existe. Então, a existência de Deus, né, que a maioria das religiões creem, né, na existência de Deus, seja lá o nome que for, tá? A reencarnação, que também é um princípio que já existe desde que a humanidade existe, a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, o Espiritismo confirma e atesta que existe vida em outros mundos, em outros planetas, tá? Não necessariamente nos planetas que estão, que fazem parte do nosso sistema solar, até porque existem bilhões de galáxias no universo, não é? E trilhões, 4 trilhões de estrelas. Aliás, existe mais, os cientistas dizem que existe mais estrelas no universo do que grãos de areia no mar, né, na praia. Então, imagine só a quantidade de estrelas, não é? E cada estrela, a gente sabe que ela é composta por N planetas. Então, nessa infinidade de planetas que existem aí pelo universo, existem muitos que são habitados, tá certo? A lei de causa e efeito, ou seja, você pode plantar o que você quiser, mas a colheita do que você plantar é sempre obrigatória, ou seja, você vai responder por tudo aquilo que você fizer. Cedo ou tarde, nessa encarnação ou em outra, seja no plano físico ou no plano espiritual, você vai colher o que você plantou. Essa é a lei de causa e efeito, tá? A comunicabilidade dos chamados mortos, entre aspas, ou seja, as pessoas que tiveram um corpo físico, que desencarnaram, né, vulgarmente chamado de morte, essas pessoas, graças à imortalidade da alma, elas podem se comunicar através de médiuns. A imortalidade da alma, né, que a gente já falou, ou seja, a alma sobreexiste e sobrevive à morte do corpo, ou seja, o espírito já existia antes da encarnação e vai continuar existindo depois dela. A recompensa e penas pelos atos praticados, ou seja, quem planta o bem, colhe o bem, quem planta o mal, colhe o mal, né? E existe penalidades para isso, porque todas as vezes que você comete uma maldade, você está indo de encontro às leis gerais do universo, né? Às leis divinas. Então, todas as vezes que você transgride a lei, você tem que ser punido por isso. E a progressão infinita, ou seja, nós estamos evoluindo pela infinidade, ou seja, nós não temos um limite de evolução, não tem aquele limite, ó, já atingi o topo, já fiz um pós-doutorado, digamos assim, não tem mais o que fazer, tem sim. A evolução o progresso vai ser sempre infinito, sempre. Até o próprio Jesus, que já é um espírito, digamos assim, que tem a perfeição relativa, não é? Porque a perfeição absoluta só Deus tem, nenhum espírito vai atingir a perfeição absoluta, tá?
mas a perfeição relativa, mas ainda assim Jesus continua evoluindo, porque a evolução é constante. Então, esses são os princípios básicos que o Espiritismo se utiliza, não é? Ele se alicerça nesses princípios básicos. Então, para quem está começando agora no Espiritismo, já fica conhecendo aí esses princípios básicos, não é bom, se quiser decorar, se quiser imprimir ou tirar um print aí dessa tela, né? Lógico, se tiver interesse. Então, esses são os princípios básicos da doutrina espírita, ok? O espiritismo não tem dogmas, liturgias, símbolos, imagens ou sacerdócios organizados. Por isso ele difere das religiões tradicionais. Então, veja, algumas pessoas de outras doutrinas, de outras religiões, eles dizem que o espiritismo não é uma religião, que é uma seita, né? Por quê? Porque o conceito que essas pessoas têm de religião é baseado no que elas se utilizam, como liturgia, como dogmas, como símbolos, imagens, sacerdócios, né? O caso das imagens, por exemplo. A gente sabe que na doutrina católica, a gente sabe que na doutrina católica é, existem a questão das imagens, né, dos santos e tal. Então, isso aí já foi herdado, como a gente viu lá na origem das religiões, do paganismo, né? O paganismo se utilizava muito de imagens e o espiritismo herdou isso aí do paganismo, tá? E se perpetua até hoje. Então, você não vai encontrar imagens dentro do espiritismo, dentro de um centro espírita, tá? Liturgias, você não vai encontrar símbolos, não é? Você não vai encontrar sacerdócio organizado, ou seja, não existe um sacerdote no espiritismo, não existe uma liderança, não existe um padre, não existe uma pessoa que comande aquilo ali de uma forma geral. Então, todos os trabalhadores espíritas, eles têm a mesma capacidade de gerenciar, de organizar e de proferir a doutrina espírita, tá? Então, a casa espírita, ela é assim, ela é totalmente diferente dos outros templos religiosos. Aí alguém pode dizer assim, ah, mas no centro espírita não tem um presidente do centro? Sim, veja só. O centro espírita, ele é um ambiente físico, não é? Ele também é um ambiente físico, porque a gente sabe que o centro espírita, ele também tem a sua representação no mundo espiritual. E por ele ser um ambiente físico aqui no nosso planeta, ele tem que se adequar às leis humanas, não é? Então, como ele é um estabelecimento religioso, a lei exige que exista uma pessoa responsável, no caso, o presidente do centro, tá? Então, o presidente é eleito, não é, dentre os seus membros, dentre os espíritas, dentre os trabalhadores espíritas, para gerenciar, assumir, né, para ser o responsável pelo centro perante a lei, tá? Mas não significa que essa pessoa seja um sacerdote que saiba mais. E não, qualquer espírita, trabalhador espírita que já tenha, normalmente, que já tenha mais de 2 anos de frequência, que já tenha concluído o estudo básico do espiritismo, né? Porque é necessário ter concluído o estudo básico do espiritismo, ele pode se candidatar a ser presidente do centro espírita. E aí os trabalhadores lá, através de uma votação, vão decidir e eleger esse presidente. Mas, repito, essa figura do presidente, ela é só é, 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 no sentido de representar a Casa Espírita como uma instituição religiosa perante as leis humanas, não que haja a necessidade disso. Lógico que, além disso, o presidente ele gerencia o centro, ele organiza o centro, então ele tem uma responsabilidade pelo centro espírita, mas o que eu estou querendo dizer é que ele não é nenhum sacerdote, não é uma pessoa que saiba mais, que tem mais poderes do que outro, de forma nenhuma, tá? Ele é um trabalhador espírita do mesmo jeito que os outros são. O espiritismo não adota. Então, veja, quem não conhece o espiritismo, quem nunca foi no centro espírita, vai observar. O espiritismo não adota paramentos ou vestes especiais. Então, as pessoas se vestem lá de forma normal, não é? Desde que sejam trajes adequados a qualquer templo religioso, tá? Ninguém vai estar lá de bermuda, né? E as mulheres não vão estar lá usando biquíni de forma nenhuma, né? Então, são roupas condizentes com qualquer ambiente religioso, porque ninguém entra de bermuda, com roupas inadequadas dentro de uma igreja católica ou dentro de um templo evangélico, né? Então, no centro espírita, por uma questão de respeito, é a mesma coisa. Mas não existe nenhuma veste especial, nenhum paramento, absolutamente nada. Beber vinho ou outras bebidas. Não existe isso dentro dos centros espíritas, tá? Incenso, mirra, fumo ou outras substâncias que produzam fumaça. Isso também não vai se encontrar dentro do centro espírita. Qualquer dessas coisas que eu for citar aqui, que você encontrar dentro de uma casa que se diz espírita, ela não é espírita.
tá? Ela deve ser, provavelmente, de um culto africanista, né? Da Ubanda, da Quimbanda, essas, que se utiliza muito essas coisas lá, tá? Mas a casa espírita mesmo, ela não se utiliza nada disso. Altares. Aí alguém vai dizer assim, mas não tem a tribuna, não. A tribuna é diferente de um altar. A tribuna é normalmente uma mesa, né, onde centra os componentes responsáveis, principalmente a pessoa que vai proferir uma palestra. Então, a mesa é só uma questão de suporte e de apoio, mas não é um altar, é diferente, tá? Imagens, como eu falei, andores, velas e quaisquer objetos de atração ao público. Então, encontrou vela, não é casa espírita, tá? Qualquer uma dessas coisas, como eu falei, se encontrar, não é casa espírita. Hinos ou cantos, danças e procissões, interesses materiais ou mundanos, pagamento por qualquer atividade. O espiritismo jamais, ninguém paga absolutamente nada pelos serviços, pelos benefícios que recebe dentro de uma casa espírita. Aliás, que fique bem claro, nenhum trabalhador espírita ganha absolutamente nada, nada, nem o presidente, nem a direção, nada, ninguém nada. Todo mundo trabalha ali por livre e espontânea vontade são doações, as pessoas se doam ali naquele trabalho, naquela atividade, tá? Uma das características mais marcantes do espiritismo é que os espíritas eles vivem para a religião e não da religião, como existe em algumas outras doutrinas. Então, repito, o trabalhador espírita ele vive para a religião e não vive da religião, tá? São duas coisas completamente diferentes. Então, danças, procissões, interesses materiais, pagamento por qualquer atividade, talismã, amuleto, né? Você nunca vai chegar no centro espírita e dizer, olha, usa esse talismã aqui para espantar os maus espíritos. Jamais, até porque isso não funciona, não existe. Isso é um engodo, tá certo? É charlatanismo isso. Orações miraculosas, bentinhos, escapulários ou coisas semelhantes, nada disso é encontrado dentro de uma casa espírita. Administração de sacramentos, concessões de indulgências, distribuição de títulos nobiliárquicos, confeccionar horóscopos, cartomancia. Olha, acredite que eu conheço alguns trabalhadores espíritas que ainda creem em horóscopo. Pasmem vocês, não é? O que mostra que existem muitas pessoas que são frequentadoras de casas espíritas e são até trabalhadores de casas espíritas, mas não estudam. E por não estudarem, ainda se prende a essas bobagens, não é que cientificamente isso é comprovado que isso não existe, não é esse negócio de alinhamento de planeta, quem vai dizer dar destino à sua vida, isso não funciona. Ah, mas tem coisas que coincidem. Sim, coincide, porque o cara vai dizer, olha, hoje para quem é de câncer, vai acontecer isso. Então, lógico que vai atingir algumas pessoas, não é? É lógico. Ele vai pegar um número, um quantitativo enorme no mundo inteiro que são desse signo, e lógico que vai coincidir em muitas coisas, mas cientificamente a gente sabe que isso não existe. Cartomancia. Ah, tem um centro espírita ali que a mulher lê a mão. Não é centro espírita. Quiromancia. Também não existe. Tratamento com cristais. Tratamento de cromoterapia. Olha, eu conheço algumas casas que se dizem centros espíritas que fazem todas as coisas certas, mas se utilizam de cromoterapia, que é a cura através das cores, tá certo? Cristalterapia, cura através de cristais. Esses centros espíritas que adotam isso estão indo de encontro aos princípios da doutrina espírita. Eles estão ferindo os princípios da doutrina espírita. Doem quem doer. Eu já fiz palestras, inclusive, nesse centro espírita, e as pessoas não receberam muito bem porque eu falei a verdade, tá? No fundo, eles sabem que eu estou certo, mas se utilizam. Por quê? Porque, infelizmente, tem pessoas que dirigem as casas. Veja só qual é o problema. Como a casa espírita não tem uma liderança, não tem um papa, vamos dizer assim, não é? Não existe um Vaticano que controle o espiritismo, não é como o Vaticano controla a Igreja Católica. Alguém pode dizer assim, mas não tem a Federação Espírita Brasileira? Tem, mas ela não é o papel do Vaticano. A Federação Espírita Brasileira é um centro espírita grande que dá suporte, não é? Ela serve como assessoria aos outros centros espíritas. Mas a Federação Espírita não impõe, não tem nenhum tipo de superioridade em relação aos outros centros. Cada centro é uma individualidade. E quem dirige ali são os trabalhadores, né, a presidência, a direção, a administração da casa, que eles se utilizam no que eles quiserem. É assim que as coisas funcionam. A federação não tem nada a ver com isso, tá? Os centros espíritas que são filiados à federação,
Isso dá uma garantia de que os centros espíritas que são filiados à Federação Espírita Brasileira é porque eles seguem a doutrina de Kardec exatamente como ela é, sem nenhum tipo de invenção, sem nenhum tipo de transgressão, como essas coisas de cromoterapia, cristalterapia, enfim, essas terapias que existem por aí, tá? Isso não tem nada a ver com doutrina espírita, não é o objetivo do espiritismo, tá? Agora, tem pessoas que, as pessoas como gostam, né, de sentir alguma coisa, mas eu prefiro ir lá naquele centro espírita ali porque tem uns cristais que se utiliza, tem as cores, que você faz uma terapia e tal, porque a gente tem uma necessidade de perceber algo. Veja, quando alguém diz assim, eu vou aplicar vou fazer um tratamento em você, espiritual, mas que a pessoa não sente nada fisicamente, que ela não percebe nada com os seus cinco sentidos, ela desacredita naquilo ali porque ela não está vendo. Não é? O espiritismo, ele trata a coisa do âmbito do mundo espiritual. E como é difícil a gente perceber isso daí, a maioria das pessoas acha que isso não funciona, mas quando alguém pega, bota a mão na cabeça da pessoa, dá uma sacudida e diz assim, agora você está livre do espírito que está ali perturbando, aí a pessoa já diz, poxa, o negócio aqui funciona. Por quê? Porque botaram a mão na cabeça dela, deram uma sacudida na cabeça dela e as pessoas só começam a entender as coisas quando é um processo físico. Infelizmente, é assim que funciona, tá? Então, tem pessoas que dirigem casas espíritas que, para atrair mais o público, é assim, eles preferem quantidade do que qualidade, é como eu digo. Existem bons católicos, maus católicos, bons evangélicos, maus evangélicos, bons espíritas, maus espíritas. Eles não fazem isso nem com o intuito da maldade, nem de prejudicar ninguém, mas simplesmente porque acham que atrair as pessoas para frequentar a casa espírita é o objetivo do espiritismo, que não é. O centro espírita vai quem quer, né? E fica quem quer. Tem pessoas que vão conhecer, assistem uma, duas palestras, não gostam e vão embora. É o direito que todo mundo tem. Não é da mesma forma que você vai na igreja católica, assiste uma missa, duas, três, não gosta, sai. Vai na igreja evangélica, passa um tempo, não gostou, sai. Isso aí é o livre-arbítrio de cada um e a gente tem que respeitar isso. Mas tem outras pessoas que vão e ficam e estão lá até hoje, com 10, 20, 30, 40, 50 anos lá de frequência dentro de uma casa espírita. Tem gente que começou desde a infância, não é? Os pais levavam lá para as aulas de evangelização infantil e hoje se tornaram trabalhadores ativos, né? Ainda são, assumiram cargos na administração da casa espírita, enfim, isso é muito de cada um e o espiritismo respeita a opinião, o livre-arbítrio, não é? O desejo de cada um, porque, como eu sempre falo, religião é uma coisa de foro íntimo, né? Cada uma pessoa interage com Deus de uma forma diferente e a gente não tem direito de obrigar nem querer mudar a opinião da pessoa. É por isso que eu sempre falo aqui, olha, isso é um estudo da doutrina espírita e eu não tenho nenhum objetivo de transformar ninguém em espírita, não é? Nem vou chegar aqui em nenhum momento e dizer assim, olha, você tem que ser espírita, não é? Porque esse é o caminho, porque essa é a verdade. Não, eu vou ensinar o espiritismo aqui. Quem está assistindo às aulas e está começando, que achar que realmente aquilo ali atende às suas necessidades, continue. Se achar que não acredita, que não funciona, que não satisfaz, vá procurar outra religião, seja ela qual for, contanto que você fique satisfeito com ela. Isso é o que é importante. Mas eu chegar aqui e estar fazendo propaganda para tentar converter pessoas ao espiritismo, jamais vocês vão ver isso, pelo menos da minha parte, vocês não vão ver isso nunca, tá? Então, essas questões dessas coisas que se utilizam em casas espíritas, infelizmente, é por falta de estudo, não é? Por falta de compromisso, né? De seriedade com os princípios básicos do espiritismo. Então, todo centro espírita que se utilizar de qualquer coisa desse tipo, como eu falei, cromoterapia, cristalterapia, cartomancia, não é casa espírita. Não é. Mesmo que jure de pé junto e diga, não é casa espírita, tá? Então, termos exóticos ou heteróclitos para designar seres ou coisas, não é? Fazer promessas, despacho. Olha, um trabalhador espírita responsável, ele nunca vai chegar para você e dizer assim, olha, você está passando por um processo obsessivo, eu lhe prometo que você vai ficar bom disso. É mentira. Não funciona, porque a coisa não se resolve assim. Porque existem processos obsessivos que vêm de 5, 6, 7 reencarnações atrás, não é? E veja como a coisa vem perdurando, perdurando, perdurando. O que vai resolver o problema é a mudança de atitude, de hábito da pessoa que está sofrendo aquele processo obsessivo. Então, só depende da pessoa que está sendo obsediada. Não depende de mim, não depende de centro espírita, não depende de passe. Se a pessoa não se decidir a mudar o seu comportamento e mostrar àquela pessoa que persegue ela, que ela hoje é uma pessoa diferente, ela não vai ficar boa da obsessão. A verdade é essa, a gente tem que ser dito. Então, não existe milagre. Não existe que tomou passe e ficou bom.
Não existe porque assiste reunião pública e assiste as palestras e lê livros espíritas, vai ficar bom. Não funciona, tá certo? O que funciona, a única coisa que combate o processo obsessivo, repito, é o trabalho, a reforma íntima, a reforma interior. Só isso funciona. O resto, passe, essas coisas são complementos, né, para fortalecer a pessoa, para incentivar, para auxiliar. Mas só depende única e exclusivamente da pessoa. Então, a pessoa chegar no centro espírita e o trabalhador, daí eu prometo que você vai ficar bom, é conversa, tá certo? Ele está equivocado e ele está se comprometendo e comprometendo a doutrina espírita. Despachos, né? Você nunca vai ver um centro espírita sério colocar despacho lá no meio da rua. Isso é coisa de cultura, das culturas africanistas, tá? Riscar cruzes e pontos, praticar atos materiais oriundos de velhas tradições e concepções religiosas primitivas. Então, veja, eu distribuí aqui coisas que a gente sabe que existem em outras doutrinas e que você nunca vai encontrar no Espiritismo. Então, veja, a única semelhança que o Espiritismo tem com as outras doutrinas é sobre a questão da espiritualidade, ou seja, o Espiritismo crê na sobrevivência do espírito após a morte, como outras doutrinas creem. De resto, a gente vê que existem diferenças absurdas, não é? de grandes. O Espiritismo é uma doutrina simples no seu entendimento e prática, que nos explica de maneira clara e à luz da razão Deus, suas leis e a nossa relação com ele. Então, é bem simples na doutrina espírita, não é? O Espiritismo ele veio para não foi para atingir os sábios, mas sim para atingir aqueles que estão iniciando, não é? Os neófitos, aquelas pessoas não precisa ter um entendimento, não precisa ser alfabetizado, não precisa ter um curso universitário, não precisa ter um segundo grau, não precisa nada. O espiritismo ele atende a todas as classes, a todos os níveis, porque ele é simples no seu entendimento e na sua prática. É uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Veja como o objetivo é simples do espiritismo. Não como algo sobrenatural, como as pessoas pensam, não é? Mas como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza. O espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Ele vem explicar o que o Cristo falou e não podia ser entendido na época. Então, tem pessoas que já me disseram assim, Ricardo, mas eu tenho medo de ir no centro espírita porque depois que eu chego lá, os espíritos vão me conhecer e vão ficar me perseguindo, vão para minha casa e não sei o que. Eu digo, olha, você está completamente enganado. Porque aonde existe menos fenômeno espiritual, acreditem, fenômenos mediúnicos existem menos na casa espírita do que lá fora. Por quê? Porque, como dentro do centro espírita, não é, as pessoas estudam, sabem lidar com a mediunidade e sabem que a mediunidade, que ele controla, ele é quem determina quando um espírito vai se manifestar através dele, não acontece. Você vai assistir reuniões públicas, tá? Aquela pessoa que não conhece o centro espírita, que está começando, pode ir sem medo, porque na reunião pública você não vai ver nenhuma manifestação de espírito. Não vai ver. Pode acontecer de uma pessoa que está em tratamento, que chegou lá, que é um médium ainda em desequilíbrio, que não tem estudo para controlar a sua mediunidade, e ela dá alguma manifestação. Aí os trabalhadores vão lá, acode aquela pessoa, não é? Dá orientação, leva ela para uma sala reservada e tal. Mas os trabalhadores espíritas, vocês não vão ver nenhum tipo de manifestação espírita dentro da casa espírita. Mas na casa da gente, a gente vê direto. Na casa do vizinho, na casa de um parente. Ou seja, existe muito mais fenomenologia mediúnica, não fora da casa espírita do que dentro da casa espírita. E eu, quando fui à casa espírita pela primeira vez, eu tinha medo, eu não vou mentir. Eu disse, puxa, eu vou entrar lá, entre aspas, eu vou entrar na toca dos espíritos. O que é que eu vou fazer lá? Eu estou perdido, não é? Então, você vê o que é ignorância. Aí depois que a gente passa a estudar, a conhecer, a gente vê que espírito existe na nossa casa muito mais do que a gente pensa. Não é? Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior que sentem de alguma forma a presença, mas tem outras que são completamente cegas, não é? Que coloca aquela viseira lá e que não enxerga nada e está lá cheio de espírito, ela não percebe, ela acha que só tem espírito dentro da casa espírita. Não é, é o contrário. Não é? Os espíritos estão aonde os encarnados estão. Onde tiver gente encarnada, vai estar espírito lá. Onde tiver. Eu duvido você encontrar um espírito no deserto
tá? Ali de plantão, fazendo o quê? Não tem ninguém lá, não é? Só tem uma vida lá e muito restrita, porque sobreviver no deserto é difícil. Então você não vai encontrar um espírito lá para estar ali obsediando, você não vai. Agora, onde tem um aglomerado de pessoas, essa história também de que à noite os espíritos saem para infernizar o juízo das pessoas é conversa fiada. Tem muito mais espírito de manhã do que de noite. Por quê? Porque de noite a cidade se acalma, as pessoas estão dormindo e os espíritos vão para onde? Para a casa das pessoas. Então, os espíritos não estão preocupados se é de dia, de noite. Não, não pensem vocês que quando a gente morre, a gente passa, vira a ser coruja. Tem um hábito noturno, né? A gente dorme de manhã e de tarde, e de noite a gente sai para aperrear, não é, o juízo das pessoas. É um ledo engano, né? É mais um equívoco, uma falta de conhecimento de como são os espíritos. Os espíritos são iguais a gente, não é? Da mesma forma que a gente trabalha de manhã e de tarde, e de noite a gente descansa, os espíritos também fazem isso. Muitos nem precisam de descanso, né? Os mais evoluídos não precisam de descanso. Mas aqueles que são iguais a gente, eles têm os mesmos hábitos, né, que a gente tem. Então, esse negócio de, ó, de noite parece que tem mais espírito, isso é produto de filme, né? A gente assistiu filme e aí faz essa lavagem cerebral. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? E existe muito mais movimentação de espíritos durante o dia do que à noite. Então, isso aí, pessoal, é o que é o conceito do espiritismo, o objeto, né? Eu acho que deu para entender, para ficar claro, né, qual é a finalidade do espiritismo, as coisas que ele adota e que eles não adotam. Então, na próxima aula a gente se encontra com outro assunto. Desejo a todos um excelente dia e um grande abraço.